Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Paula Pisoni. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns segredos, algumas revelações, alguns entendimentos sobre o reino de Deus. Em 2 Reis, capítulo 6, diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. Muitas pessoas têm me perguntado qual é a diferença da conferência profética, os filhos dos profetas, e a oficina de ministérios que nós fizemos. Então nós estamos gravando esse vídeo nesse dia para compartilhar com vocês algumas coisas do que Deus tem nos ensinado. Há muitos anos atrás nós estávamos no monte fazendo um trabalho de oração. Nós fizemos uma campanha de oração por um amigo nosso, um pastor amigo nosso, por um congresso de missões que ele faz. E lá no monte Deus falou conosco que nos daria uma conferência. Na época até o profeta que entregou a palavra disse que Deus estava me dando um congresso, e eu falei para Deus que eu não queria um congresso. E aí o Senhor falou para mim que o que ele estava me dando era um presente de um pai para uma filha. Então, através daquela palavra, através de uma palavra profética, nasceu a conferência profética, os filhos dos profetas. Nós já fizemos essa conferência em alguns lugares, já fizemos fora do país, vamos fazer em outros países, se Deus quiser. E Deus me deu essa palavra de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 e 2. E o que essa palavra significa? A Bíblia fala que Elias ele tinha uma escola de profeta. E nessa escola de profeta, a história diz que existia 24 mil alunos nessa escola. E quando eu prego isso em algumas igrejas, eu pergunto para os pastores que 24 mil é um bom número para uma igreja. Essa era a igreja do profeta Elias. Ele ensinava nessa escola de profeta. Quando Elias foi levado ao céu, nós sabemos que Deus escolheu um sucessor que era Eliseu. Quando Eliseu assume o lugar e assume essa escola, a Bíblia não diz que aumentou o número dos filhos dos profetas. A Bíblia não diz que aumentou a escola, né? Muito pelo contrário. Mas a Bíblia diz que os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e falaram assim: o lugar em que habitamos contigo é estreito demais. Desçamos ao Jordão e busquemos vigas e construamos um lugar maior para habitar, né? Quando eu orei há muitos anos atrás sobre isso e sobre a palavra que Deus me deu, o Senhor me explicou que o número de pessoas era igual. O que era pequeno? Pequeno era a unção. Pequeno era o lugar para o tamanho da unção. O que era pequeno? O que era pequeno, aleluia, era o lugar porque a unção tinha sido dobrada. Então os filhos dos profetas falaram a Eliseu: desçamos ao Jordão, né? Essa palavra ela é cheia de códigos espirituais, porque os filhos, nós temos crido, nós temos orado, nós temos profetizado que os nossos filhos farão obras maiores que nós fizemos, né? Porque também foi isso que o nosso Senhor nos ensinou. Então, nós cremos verdadeiramente que nossos filhos farão obras maiores. Por isso que nós, como igreja e governo de Deus sobre a terra, nós investimos muito nas crianças, né? Porque nós entendemos que as crianças, elas vão assumir um lugar de governo sobre a terra mesmo, em nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, essa palavra é cheia de códigos. Quando os filhos dos profetas foram falar com Eliseu, eles disseram: o lugar é estreito demais para que nós possamos habitar. Desçamos ao Jordão. Descer, aleluia, o Jordão é o lugar mais baixo da terra, geograficamente falando. Então, tem um código espiritual nisso, né? Se nós queremos construir um lugar maior, para uma unção maior, para um poder mais relevante, então nós precisamos nos humilhar. Verdadeiramente, o conceito no Brasil acerca de humilhação está totalmente errado, né? Não existe como nós nascermos de novo se nós não confessarmos a Jesus. Não existe como nós nascer de novo se nós não nos humilharmos. Não existe como nascer de novo se não houver arrependimento genuíno. Então, verdadeiramente, no Brasil, o conceito de arrependimento, o conceito de humilhação está muito errado. E aqui os filhos dos profetas convidam o profeta, os filhos dos profetas, convidam o profeta a descer no lugar mais baixo da terra. E qual é a outra linguagem que eu vejo aqui? Qual é o outro código secreto que eu vejo aqui? O código que eu vejo aqui é que eles disseram: desçamos ao Jordão e busquemos vigas para construir um lugar maior. O que essa viga da palavra de Deus quer nos dizer?
viga para construir um lugar, uma estrutura maior. Verdadeiramente nós como igreja, se nós queremos fazer algo relevante, ou maior, ou mais poderoso sobre a nossa terra, nós precisamos, né? Eu sei que muitos profetas vão ouvir essa palavra em nome de Jesus. Existem muitos profetas que têm chamado para as nações. Se nós queremos verdadeiramente construir algo nas nações, algo duradouro, algo que permaneça para a próxima geração, então nós temos que entender que isso não pode ser construído de qualquer maneira. Nós temos que ter estrutura para fazer isso. E para nós ter estrutura para fazer isso, para criar isso, nós temos que descer. E quando Deus me deu essa conferência, Deus me deu essa palavra. E Deus mandou que nós pagássemos essa conferência. Então, uma vez, na verdade, um grupo de pastores foi direcionado por Deus para pagar essa conferência, mas todas as outras conferências, quem pagou fomos nós. Por quê? Porque também isso é um conceito de reino. Tudo aquilo que eu pago, tudo aquilo que sai de alguma coisa da minha vida sobre o local, sobre a geografia, eu governo sobre esse lugar. Então, por muitos anos, a igreja de Cristo na Terra perdeu o governo, porque a igreja queria tudo doado, tudo de graça. E não funciona assim. Não foi de graça para Jesus, nunca vai ser de graça. Então nós pagamos essa conferência e nós ficamos alguns anos sem fazer essa conferência por muitas questões, mas agora em 2023 nós estamos retomando essa conferência. A nossa primeira conferência, Os Filhos dos Profetas, é totalmente gratuita. São 2 dias, nós sempre fizemos sexta e sábado. Esse ano vai ser numa cidade do Rio Grande do Sul chamada Arroio do Meio, porque essa cidade tem muitos segredos espirituais. Logo mais nós vamos estar divulgando em todas as redes sociais. No final desse vídeo vai ter o banner da divulgação, o flyerzinho da divulgação dessa conferência. Então, essa conferência é uma conferência de 2 dias, sexta e sábado. A primeira agora de 2023 vai sim no Rio Grande do Sul. E o que mais que eu queria dizer para vocês é a diferença entre essa conferência e a oficina de ministérios. Mas antes de eu encerrar de falar sobre a conferência, eu gostaria de falar para vocês que essa conferência, Deus falou conosco que há muitos anos atrás, que ela é uma plataforma para a próxima geração. Por isso que o nome da conferência é Conferência Profética Internacional, porque nós já fizemos fora do país, vamos fazer em outros países. Todavia, ela é uma plataforma. Qual plataforma, pastora? Nós precisamos estabelecer, construir uma plataforma profética para as nações, para a próxima geração. E é isso que nós fizemos com essa conferência. E através dessa conferência nós ativamos ministérios, pela misericórdia de Deus, através de uma ordenança do Senhor, nós ativamos ministérios. Muitos jovens participam dessa conferência, porque verdadeiramente são ativados, muitos ministérios proféticos, apostólicos, pastorais, evangelísticos, são ativados nessa conferência. Qual é a diferença da oficina de ministérios? A oficina de ministérios é algo que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos compartilhar alguns segredos de Deus, né? Em breve nós vamos estar lançando um livro chamado A Coluna Vertebral da Igreja, que é um segredo que Deus nos deu. E essa oficina de ministérios é 3 dias. Até hoje nós fizemos sempre em uma chácara, né? Esse ano nós vamos fazer num hotel. O primeiro, a princípio, vai ser em Porto Alegre, em abril também. Essa oficina de ministério, nós compartilhamos como os 5 ministérios precisam trabalhar juntos para a reconquista dos 7 montes de governo. Como os 7 montes de governo, os 5 ministérios, eles estão diretamente ligados. Aí essa oficina de ministérios é só através de inscrição. Logo nós teremos a divulgação das datas e dos locais. Mas eu gostaria de deixar registrado nesse vídeo a diferença entre os dois, porque foram 2 presentes que Deus me deu. Foi um presente de um pai para uma filha verdadeiramente, e muitas pessoas têm me questionado qual é a diferença das duas, pastor. A diferença é que um é totalmente gratuito, outro só com inscrição. Um é de ativação de ministérios, outro é para ensinar ou compartilhar. Eu não gosto da palavra ensinar, eu gosto da palavra ensinar, mas eu acho às vezes muito pesado, então eu gosto de compartilhar aquilo que o Senhor nos ensinou. E são veias diferentes que nós fluímos pela misericórdia de Deus. E as pessoas têm me perguntado por que isso não pode ser feito em igreja. Porque isso não é denominacional, isso não é de uma denominação, não tem placa. Isso é um presente que Deus deu, mas é um presente do reino para o reino.
Por isso que não vai placa denominacional, por isso que não pode ser feita dentro de igreja, por isso que nós sempre fizemos em lugares neutros. Então eu gostaria de deixar isso registrado para você. Eu gostaria de te pedir que você compartilhasse esse vídeo e que você, assim que nós lançarmos nas plataformas digitais as inscrições e as informações, você se inscrevesse. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.